Lucas, capítulo de número 15. Lucas, Evangelho do Médico, Lucas 15, versículo 1. Já pôs para gravar? Lucas 15, 1. Podemos ler? E diz assim: E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Veja, olha o público dele: pecadores, os coletores de impostos, as pessoas de má fama estavam se reunindo para ouvir Jesus. Tinha algum santo aqui? Tinha alguma pessoa boa ali? Tinha, irmãos? Não tinha. Não tinha ali um fariseu, não tinha ali o saduceu, não tinha escriba, não tinha sacerdote, não tinha mestres da lei, não tinha os santos da época, só tinha pecadores, coletores de impostos. Por que coloca coletores de impostos? Porque os coletores de impostos eram judeus, escolhidos pelo Império Romano, por Herodes, por os que presidiam ali em nome de Roma, para cobrar impostos dos próprios judeus. Por isso eles eram odiados, eles eram rejeitados, desprezados pelos próprios judeus. E pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Há 25 anos atrás, eu não tinha uma boa fama. Pica-pau era de má fama, não tinha uma fama boa. Então, eu me encaixo dentro das pessoas de má fama que se reuniu para ouvir Jesus. Então, Jesus, ele não está reunindo-se com os santos. O Filho de Deus não está se reunindo com os religiosos. Ele está se reunindo com pessoas de má fama, pecadores, os coletores de impostos. Entendeu aí? Sim ou não? Sim ou não? Versículo 2. Agora olhe só os religiosos. Entretanto, os fariseus, os mestres da lei, o censuravam, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Entretanto, os fariseus, os santos, os religiosos, porque para todo lado que você vai tem os santos, principalmente aqueles que acham que é de Jesus, como disse a Alessandra aqui quinta, são os que se reuniam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, e eu sou de Jesus. E os que dizem ser de Jesus, eles são muito difíceis, porque eles são santão, eles se isolam e falam: você não, eu sim, não como com você, não participo de você, só ele é salvo, só ele é o bonzão, só ele ouve Deus e só ele, Deus fala com ele. Entendeu? Sim ou não? Então, entretanto, os fariseus e os mestres da lei são os professores, os que ensinavam a lei, os 10 mandamentos mais os 613, porque não era só 10, eram 613. Então os mestres da lei censuravam, murmurando. Eles censuravam quem? Jesus, que se reunia com os pecadores, cobradores de impostos, certo? Com as pessoas de má fama, dizendo: este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha do pão com elas. Para os religiosos,
todos aqueles ali no versículo 1, eles eram desqualificadas. E assim é a religião. A religião, ela nos vê como os desqualificados. Esse aqui não tem qualificação. E quem tem qualificação, irmão? E quem é qualificado? Quando você vai para a ceia do Senhor, quem é qualificado a comer do pão e beber do vinho, se não for por Ele, se não for por aquilo que Ele fez, se nós não olharmos por aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele fez, ser indigno, quando Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, o indigno é aquele que come o pão e bebe do sangue, achando que é o que ele fez. Ele fez uma semana de jejum, ele fez uma semana de consagração, ele deu o dízimo mais alto, ele deu a maior oferta, ainda tocou ainda a corneta, para todos verem. Ele saiu distribuindo cestas básicas, e tirou foto e propagou no seu Facebook, no seu Instagram. Ele foi no canto e orou na praça, ergueu a mão. Ele acha que ele está tomando ceia e comendo do pão mediante o que ele fez. Isso está qualificando ele? Não. Isso é ser indigno, porque nós participamos do pão, do corpo e do sangue, é por causa de tudo que ele fez. Ele morreu na cruz, perdoou os meus pecados, veio me dar vida, te dar vida, veio te dar a paternidade, veio te apresentar um reino e te levar para Ele. O que você fez? Apenas creu em tudo que Ele disse. Então eles estão desqualificando Jesus, porque Ele estava partilhando o pão com essas pessoas. Entenderam até aí? Entenderam esses dois versículos? Sim ou não? Eu vou falar de graça nessa noite. Quando você vai para o velho pacto, lei, profetas e salmos, o Velho Testamento, é isso. Leis, os 5 primeiros livros, profetas e salmos. Você, irmão, vai encontrar dezenas de versículos, Deus dizendo para você, ou profetas dizendo, buscai o Senhor. Nós temos um bem conhecido, acho que é Isaías 55:8 ou 55:5. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, não é isso? Invocar enquanto Ele está perto. Confere aí, Plínio. Isaías 55:8 ou 55:5. Se alguém souber, ajuda aí o pastor aí. Pode citar aí o texto, o livro, mas é Isaías mesmo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Acho que é isso mesmo, Isaías. Enquanto ele procura lá, tem outro que está sendo muito usado, foi muito usado agora na pandemia. Você abriu o Facebook, estava lá expresso a cura para o Covid. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter de seus maus caminhos, então o Senhor, sim ou não? Isso está em Crônicas e outros. 55:6. Procurai Yahvé, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Também temos Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não. Então você vai para a lei, você encontra vários textos, o próprio Deus através dos profetas chamando o homem até Ele, orientando o homem a buscá-lo, orientando o homem a invocar o Senhor. Veja que no velho pacto, a função de buscar ao Senhor, a função de buscá-lo, a função de ir até Ele é sua, era deles. O homem tinha que ir até Deus, o homem tinha que buscar a Deus. Me invoca e eu lhe responderei. Então,
velho pacto era a justiça do homem, era o que o homem fazia, o que justificava o homem era o quão bom ele era. Quanto mais práticas boas ele fazia, melhor era, porque ele era justificado segundo aquilo que ele fazia, as práticas dele. Então, o homem era orientado, busca o Senhor. Mas como que um morto no espírito chegava até Deus para buscá-lo? E aí veio então as regras da lei, buscar através de sacrifícios. Então o homem chegava-se diante do Senhor, sacrificava um cordeiro, sacrificava um bezerro, sacrificava em holocaustos, em sacrifícios pacíficos. Ele se achegava até Deus levando sacrifícios. Salomão, quando quis Deus, na consagração do templo, diz a Bíblia que ele ofertou 1000 bois, ele sacrificou 1000 bois. Pense bem a sangria. Depois de 1000 bois ofertados, e não foi só 1000 bois, diz o texto que foi muito mais, aonde havia o templo de Salomão, o templo que foi construído para a glória de Yahvé, para a glória do Senhor descer ali. Então quando o Senhor desce e fala com Salomão, depois de 1000 bois sendo ofertados, o Senhor fala para Salomão que ia ser com ele e tal, e aí pede se você quiser. E Salomão, ele pediu riqueza? Não, ele pediu sabedoria. E aí Deus olhou para Salomão e falou: olha, porque você não me pediu ouro e nem prata, mas me pediu sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar, mas eu vou fazer outra coisa com você também. Então o homem era chamado a buscar a Deus, o homem era chamado: venha, 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 venha. Os profetas diziam: arrependam-se, venham, se voltem para o Senhor, se voltem para o Senhor. Por quê? Porque era o homem vindo. Mas o que aconteceu, irmãos? Todos falharam na sua busca ao Senhor. Até o melhor deles, Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. Por que ele falhou, pastor? Porque ele dormiu com a mulher de Urias, Betseba, adulterou-se com ela. E então ainda escreve a sentença de morte do rapaz, manda ele para a guerra, para ser colocado na frente da batalha, para ser morto. Por quê? Porque agora Betseba está grávida, e que não era de Urias, que era do rei. Então se instala maldições, juízos na casa de Davi. Então o melhor deles, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. O homem que escreveu vários salmos, vários louvores, falhou. E veja que ele falhou, que ele endureceu o coração. Porque quando ele traiu, se você pega o Salmo 58, Davi não havia se arrependido. Davi não tinha dobrado os joelhos e ido até o Senhor em arrependimento. Não para pedir perdão, mas em arrependimento. Então Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã vai até o rei Davi e conta uma história para o rei Davi e fala: ó rei, havia na cidade um homem muito rico, cheio de posses. E o profeta conta uma parábola e fala: um homem cheio de posses, mas vindo um visitante ilustre de outro país até a casa do rei, ele foi a um dos seus súditos mais humildezinhos e lhe tirou a única coisa que ele tinha, que era a sua ovelhazinha, e sacrificou e deu para o seu visitante, para o seu hóspede. E Davi se levantou com ódio, com ira, e falou: me fala quem que é o cara, que eu mato ele. E o profeta Natã disse: tu é o cara, tu é o homem. E Davi então entendeu do que o profeta falava, do que ele fez com o homem lá, com Urias, né? O homem com Betseba. E ele cai de joelho então, e ele se arrepende. E ele compõe o Salmo 55 ou 58, é onde ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então as declarações, mas no velho pacto, na velha aliança, na lei, o homem era chamado para buscar o Senhor. O homem
recebia os profetas dizendo: me busquem, se arrependam, nações se curvem, se ajoelhem, busquem ao Senhor. E você vai encontrar nos 37 livros ou 36 livros do Velho Testamento textos assim. Entendem sim ou não, irmãos? Mas aí você vem para a nova aliança, você vem para a graça, para a vinda de Jesus. Você não acha um versículo orientando o homem a buscar a Ele. Se você sabe de um, você pode ditar ele aí. Não há um versículo na nova aliança, na dispensação da graça, orientando o homem a buscar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? No velho pacto o homem sim é orientado, mas eles falharam. E ao falhar, por isso é a graça. O que Deus fez, irmão? Deus veio nos buscar na pessoa do seu Filho. Ele veio buscar a humanidade na pessoa do Filho. Ele enviou o Filho. Para quê? Para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. Quando Jesus desceu, se apresentou a João Batista, foi batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo veio sobre ele, ele foi levado ao deserto, ficou ali 40 dias. Depois de ser tentado, ele desce, começa a angariar os seus discípulos. Mas ao descer, diz um dos textos, acho que é o Evangelho de Lucas, que num dia de sábado ele entrou na sinagoga, pediu para ler o livro do profeta Isaías, e lhe deram para ler o livro do profeta Isaías. E ele leu o texto onde estava escrito: pois o Espírito do Senhor me ungiu para pôr em liberdade o cativo e o oprimido, anunciar o ano aceitável do Senhor, porque ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio buscar o que estava perdido. Por que eu pedi para vocês abrirem Lucas 15? Versículo 1 e 2 diz que quem se reuniu para ouvi-lo foi pecadores, coletores de impostos e pessoas de má fama. Só gente boa, né? Só classe A, sim ou não? Hã? Só nível Gold? Não, irmão. Não. Só os piores mesmos. E eles estão reunidos diante de quem? Diante do favor imerecido. Por isso? Porque Jesus é o favor do Pai para mim e para você. Nós não o merecíamos. Na realidade, irmão, nós não o merecemos. Nós não o merecemos. Por aquilo que fazemos, as mentiras, as traições, as palavras, a nossa postura. Porque hoje, quem envergonha o nome de Jesus não é o ímpio, é os crentes, os que se dizem ser dele, os que se dizem ser do Xambralá, do Reteté. São essas pessoas que envergonham o nome de Jesus. O nome de Jesus tem sido envergonhado, às vezes por mim e por você, por causa das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos familiares. Não importa se eles são maus, são ímpios, os procedimentos deles são errados, mas os nossos têm que ser diferentes diante deles. O nosso testemunho como cristão, o ímpio não ora, mas eu oro. Não jejua, eu jejuo. Ele não é honesto, mas eu tenho que ser honesto, porque isso é o meu caráter, é o caráter da nova natureza no meu espírito.
Se o marido não honra a esposa, como cristão, eu tenho que honrar a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, os meus irmãos, a sociedade aonde eu estou, o Deus ao quem eu sirvo, o Deus ao quem eu pertenço, o Pai que eu tenho. Jesus está diante dos pecadores, Jesus está diante de cobradores de impostos, de pessoas de má fama, e lá estão os religiosos, e lá estão eles, os santos, padronizados, murmurando contra Jesus. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Os santos que se moldam em vestes talhares, os santos que se moldam em cabelos grandes, que se moldam em padrões da religiosidade, dos ternos e gravatas, dos que se acham que oram, que levantam a mão, que dão Peking Kamen Rais, que rodopiam, que dão seus Haduk Shiryu, e que se julgam santos, cheios de poder. Na verdade, estão envergonhando o nome de Jesus. As suas mentiras, as suas trapaças, os seus adultérios, as suas prostituições, as suas infames. Porque eu não preciso, como pastor, ser polícia de crente, pôr um microchip ou um chip na sua cabeça, um GPS para rastrear você, porque você não é meu, eu não sou seu, você não me pertence e eu não te pertenço. Todos nós pertencemos um, e Ele está assentado no alto sublime trono, e lá de cima Ele te vê e Ele te contempla. Ele sabe aonde você vai, com quem vai e como vai, com quem fala, como fala e por que fala, o que faz, como faz e como faz. Ele vê, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, tudo ao seu respeito. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Os mais profundos, os mais íntimos. Quando o Senhor leva Samuel para ungir o rei Davi, para ungir Davi, Samuel chega na casa de Jessé com o chifre. Jessé então passa o filho mais velho, e Samuel olha para a beleza daquele jovem e fala: é esse. É esse. Samuel se levanta para ungí-lo, e Deus barra ele e fala: não, você vê o exterior, eu vejo o interior. Não é esse. E veio o segundo, também não é esse. E está lá Samuel com um chifre de azeite. Jessé sabia o que Samuel estava fazendo ali, porque Samuel era um sumo sacerdote, um juiz, um profeta. Jessé sabia, tem algo de Deus aqui. E veio o terceiro e não, e veio o quarto, não, veio o quinto, não. Quando acabou os filhos, então Samuel pergunta para Jessé: não há mais nenhum? Jessé responde: ah, tem um jovenzinho lá no pasto, chamado Davi. Ele está lá no meio das bostas, está lá de trás do curral, cheio de carrapicho, cheio de carrapicho, de picão. Está lá queimado pelo sol, porque ele pastoreia, cheio de marcas, de ranhuras, porque ele luta com ursos, ele luta com leão, com lobos, protegendo as ovelhas, as minhas ovelhas. Então Samuel diz: traga esse moço, nós não iremos comer enquanto ele não vier. E Samuel com o chifre na mão. Quando aquele jovem entra, porta dentro, Deus diz assim: é esse moço aí. Ele sabe, irmão. Ele sabe das suas mentiras, Ele sabe das suas trapaças, Ele sabe das nossas enganações. Sabe o que sai da sua boca, dentro do banheiro, dentro do quarto, conversando com alguém, no WhatsApp, no celular. Ele sabe, porque Ele te vê, Ele te contempla. Jesus está assentado com os pecadores, Jesus está reunido com os coletores de impostos e com todos de má fama. Mas o segundo diz que lá estavam os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, censurando ele. Olha lá, ó,
ele coma com os pecadores, olha lá, ele parte o pão com eles, porque assim é a religião, assim é os santos da lei, que se julgam os pão. Então Jesus reunido com eles, e na lei era ensinado você a buscar, busque o Senhor enquanto há tempo. Mas você vem para a nova aliança, é diferente. Evangelho de João capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João capítulo 1, versículo 17 diz: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés era um homem de carne e sangue, mas a graça, o favor imerecido e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Entenda, não havia verdade na lei, a verdade está na graça, estão juntas, pois a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. E agora estão os pecadores, cobradores de impostos, os de má fama, diante da graça e a verdade, porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa e ela é Jesus. Então eles estão diante dele, e ele agora começa a contar, e ele vai virar para esse público, e ele vai contar 3 parábolas para esse público, e eu chamo esse capítulo de a parábola da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E entenda, irmãos, e a primeira parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida. Versículo 3 diz assim: Lucas, no mesmo capítulo, capítulo 15, versículo 3. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, glória a Deus. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou? Veja, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no campo? Aonde ele deixa? Aonde ele deixa, irmão? Ele deixou elas guardadas? Deixou no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou. Veja, quem foi em busca? Até que a encontre. Quem foi em busca, irmãos? A parábola é a parábola do bom, da ovelha perdida. Próximo versículo: e assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo. Veja, o bom pastor vai atrás da ovelha perdida, ele a encontra, ele quem vai e a encontra, coloca ela onde? Sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Agora ele está, por quê? Porque ele achou a ovelha perdida e colocou ela sobre os ombros. Colocar sobre os ombros fala de fardo, jugo. Ele colocou você sobre os ombros dele para te carregar. Ei, não é você quem o carrega, é ele quem te carrega. E não com tristeza, mas com júbilo. É ele quem veio. Volte o versículo anterior. Qual dentre vós é o homem, ele está falando, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Ele é quem foi, ele é quem vai, e ele é quem veio, porque na graça ele é quem veio. Ele veio buscar a ovelha extraviada,
E ele está com o público, e ele está falando com esse público de má fama, pecadores, cobradores de impostos, não com os religiosos. Ele está falando com esse público. E ele diz que ele vai atrás até que a encontre. Próximo. E assim que a encontra, coloca-a por sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele se alegra, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Júbilo, a alegria. Próximo. E ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Ele quem encontra, ele é quem busca, ele é quem veio. E ele começa a primeira parábola falando do homem que veio buscar. E quem veio nos buscar, meu irmão? Na graça é ele quem nos busca. É ele quem veio nos buscar com júbilo. E entenda, e aí ele vem e reúne os seus amigos. Sabe quais os amigos? Do antigo pacto, os santos do antigo pacto. Porque eles viveram na lei, não na graça. Nosso tempo é a graça. Eles viveram na lei, foram justificados pela lei, não, pela fé. Porque da mesma forma, eu já disse aqui, vou repetir, que somos justificados em Cristo Jesus. Eles também foram justificados em Cristo. Por quê? Porque eles olharam para o Jesus, o Messias que viria, e nós olhamos para o Jesus que já veio. Eles olharam para o Jesus que viria, a promessa, o Messias. Em Hebreus, o autor escreve que eles o viram, eles o saudaram, eles disseram tchau para ele, mandaram beijos. Eles o viram de longe, o saudaram, o cumprimentaram. Abraão profetizou quando ele estava levando Isaac: o Senhor proverá para si o cordeiro. E quando Isaac está sobre o altar, a faca levantada, Abraão vai descer, o anjo brada: não faças isso, olhe para o lado. Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro amarrado para o sacrifício. E aí vem Jesus trazendo uma revelação desse dia. Quando Abraão está no monte do sacrifício, o que ele vê, pastor? Abraão viu o Senhor sendo crucificado. Por isso Jesus dá o testemunho dele: Abraão me viu e se jubilou e se alegrou do meu dia. Foi nesse momento quando Abraão, ele não viu um cordeiro, o Senhor abriu a visão de Abraão e ele viu o Messias sendo crucificado. Ele viu o cordeiro enviado para salvar-nos, os pecadores. Ele veio nos buscar. Na graça é ele quem nos busca, favor imerecido. E quando ele nos encontra, ele põe nos braços, sobre os ombros, leva para casa. Ele nos trouxe para casa, porque a igreja é chamada de casa, e ele é a porta. Então ele chama os amigos: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Há júbilo, há festa, porque ele encontrou você. Ele encontrou você. Ele me encontrou no sábado de aleluia de 96. Ele te encontrou numa quebrada. Ele te encontrou dentro de uma casa. Ele te encontrou na rua. Ele te encontrou num bar. Ele te encontrou numa casa de prostituição. Ele te encontrou, mas ele te encontrou. Não foi você que encontrou ele. Ele é que te encontrou e te pôs nos ombros. E quando ele fez isso, próximo versículo: e eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Veja, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Aqui tem uma irmã que ela trazia sobre si o peso de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia por tudo que aconteceu. Não participava da ceia, não participava da comunhão dos santos. E eu falava para ela quando eu ia visitar: irmã, isso te faz mal, isso me faz mal, não é assim. E
E ela vinha, às vezes chorava por não participar do pão, com medo da aliança do Senhor. E um dia ela recebeu, e ela foi tocada, e ela se arrependeu diante do Senhor, e pediu perdão, e liberou perdão. Enfim, ela se arrependeu, e voltou a cear. E ela mesma diz com suas palavras que foi um peso tirado de sobre ela, e ela está aqui no nosso meio. Porque é assim, você é o peso nos ombros dele, e ele se alegrou com isso. E às vezes tem um peso no seu ombro e você não se alegra com isso. Por isso ele disse: aquele que quiser seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e aí vem e me segue. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E ele fala que pois o meu jugo é suave e leve. Aprendei de mim. O pastor que busca a ovelha e não carece de arrependimento. Próximo. E aí ele passa para a segunda parábola. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varra a casa e procura diligentemente até encontrá-la? De quem que ele está falando, irmão? A mulher representa o Espírito Santo, que cuida. Agora, o valor já está dentro da... Ele pegou a ovelha, foi para casa e chamou os amigos: vem se alegrar comigo, porque eu achei a minha ovelha. Agora ela é colocada dentro da casa, mas dentro da casa, entenda, agora ela precisa se alimentar das verdades do Evangelho, ela precisa compreender o Evangelho, ela precisa andar nesse Evangelho. Essa é a minha parte. Eu preciso ser nutrido pelo pão, porque senão o valor se perde. Ela se perdeu, mas o Espírito Santo começou a varrer até encontrá-la. Próximo. E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Veja, irmão, está perdido também. Ela que foi procurar a dracma. E eu vou pular para a terceira, porque o meu tempo já 10 minutos. Próximo. Vos asseguro que de igual modo haverá grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Haverá júbilo. Olha isso, irmão. Há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas quem procurou? Foi a mulher? Ou foi o pecador que foi até a mulher? Não é a mulher que está procurando, que se perdeu? Sim ou não, irmão? Próximo. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Um homem. Mas se você for para a Bíblia, é a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Continua. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança a que tenho direito. Consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, bateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos... Para onde ele foi? Para o campo. Cuidar de quem? Dos porcos. Próximo. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada.
Nem o que os porcos comiam ninguém dava para ele, nem o patrão. Pai, foi quando caindo em si, entenda isso, irmão, foi quando caindo em si, foi quando ele caiu em si. Ele caiu em si. Ninguém orientou ele a buscar a Deus. Porque, irmãos, entenda, esse é o processo. O Filho veio nos buscar, nos entregou ao cuidado do Espírito Santo. Quem tem cuidado de nós hoje é o Espírito Santo, na casa do Pai. Porque hoje nós podemos chamá-lo de Pai, e Ele é o nosso Pai. João 1,12, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é o que somos. Mas Ele decidiu ir embora, largar tudo, abandonar o Pai. Foi decisão dele. Eu vou abandonar o Pai. E ele foi. E ele foi. Levou tudo que era dele. O Pai não o segurou. O Pai não o proibiu. Ele foi. Ele se distanciou do Pai. Ele tomou essa decisão. E é assim que tem acontecido. Só que os de hoje tomam decisões de se distanciar do Pai, culpando um. Ele culpa o pastor, ele culpa a irmã, ele culpa o Paulo com a máscara laranja, ele culpa o irmão porque pediu para usar máscara, ele culpa o irmão porque ele não deu paz ao Senhor, ele culpa o cachorro, ele culpa o gato, ele culpa o menino, o irmão que canta, que louva. Ele não cantou o hino que eu gosto. Não, irmão, ninguém vem aqui para agradar você não, filho. Culto não é para agradar você não. Culto é para agradar o Pai. Culto não é para me agradar, não é para te agradar. O nosso culto é para agradá-lo. É oferecido a Ele. Aqui não tem um homem no centro, aqui tem cristocentrismo, Cristo no centro. A Ele honra, glória e louvor. A Ele. E então o menino foi embora e ele caiu em si. Falou consigo mesmo. Veja que ele não falou para ninguém, porque ele caiu com si. Ele caiu em si. Ele se arrependeu, irmão. Caiu em si, ele se arrependeu. Ele viu a besteira que fez. E olha o que ele diz consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? Ele lembrou de como o pai era bom com o funcionário dele. Olha o pai bom que eu tenho, o pai maravilhoso que eu tenho, que trata bem até os empregados. Como eu pude largar esse pai? Como eu pude largá-lo? Esse pai que veio atrás de mim, que mandou o meu irmão mais velho, o irmão buscar, que foi Jesus. E então, e eu aqui morrendo de fome, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai. Quem é o caminho? Quem é o caminho, irmãos? O caminho de volta é Jesus. O caminho de volta é Jesus. Não é o Pedro, não é o João, não é a Maria, não é o Bastião, não é o pastor Menezes, não é a instituição, não é a Alessandra, não é ninguém de nós. O caminho de volta é Jesus. O caminho é Ele. Então, e ao chegar lhe confessarei. Veja, a chegar diante do Pai, eu vou confessar: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Que ele era, irmão? Filho. Veja que isso ele está conversando consigo mesmo. Ele não está conversando com ninguém, consigo mesmo. Isso é o que acontece conosco. Às vezes, quando erramos, quando falhamos, começamos a dialogar conosco. Olhamos para o céu. Às vezes damos murros na parede. Às vezes falamos: eu sou um bosta. Não falo nada mesmo.
plenitude do Filho. Às vezes usamos as palavras diferentes, dizemos: não tem mais chance para mim, Deus não quer saber de mim. E aí as atitudes erradas, elas continuam, o adultério continua, a mentira continua, o pecado, a prostituição, aquilo que deveria ser bom para o outro, atrativo, as pessoas olharem para mim e ver Cristo em mim, se torna decepção, porque as pessoas olham para você e falam: nossa, tantos anos e não mudou nada. Eu estava numa casa essa semana, na casa que nós estamos entregando ela, e eu estava por detrás do portão e tinha um rapaz na porta, e ele é crente, não sei de que denominação ele é, e um cara passou e gritou com ele e com o outro: tá vendo aí? Depois fica lá na igreja dos crentes dando de crentinho. Eu acho que ele estava falando porque viu ele bebendo. Depois fica lá, ó. E eu cheguei, então o cara não me conhecia, mas da portaria, sim, o rapaz, e ele sabe que eu sou pastor. Quando ele me viu, veja as práticas dele: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso é o que ele estava falando para ele. Veja como ele se rebaixa. Ele era filho, e ele se rebaixa, me faz como um trabalhador. Se rebaixa como o irmão que disse: eu sou a titica da titica da titica do cocô do cavalo. E aí então eles vêm numa falsa humildade, que se esbofeteiam, se batem. E olha, ele está falando consigo mesmo, vai. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho. Quem correu ao encontro do filho? Foi o filho ou o pai? Foi o pai que correu. O filho veio, mas quem correu? Quem estava mais desejoso em ver um ao outro? O pai ou o filho? Quem estava mais desejoso em ver um ao outro? O pai ou o filho? O pai, porque o pai o viu de longe, e o pai saiu correndo. O pai saiu correndo e foi ao encontro do filho. E olha a atitude. E o pai o viu, e pleno de compaixão, quem? O pai correu ao encontro do seu filho, não do empregado, não do trabalhador, não do serviçal, mas do filho, e muito o abraçou e beijou, e muito o abraçou e muito o beijou. O pai não o desprezou. Veja a posição desse filho, sempre errando, sempre falhando. É a graça, é o amor imerecido. Veja como não somos bons. Aqui não se trata de sermos bons, irmãos. Se trata dele ser bom, porque na graça é ele nos buscando, é ele nos favorecendo, é ele nos encontrando, é ele nos abraçando, é ele nos beijando a todo momento, olhando com compaixão, olhando para a sua incapacidade, para a sua fraqueza, olhando para você e vendo o quão falho você é, mas ele te amando. O filho buscou, o filho achou a ovelha perdida, e de ovelha ele nos elevou ao cargo de filho, de dracma, de valor, e agora na presença do Pai, de filho. E eu vou entrando nesses mistérios, lendo as escrituras, eu vou entendendo porque na parábola da mulher ele nos chama de dracma, de valor. Na presença do filho ele nos chama de ovelha perdida. Na mulher a dracma, valor, e na presença do
pai agora de filho. Eu vou lendo as escrituras e o meu espírito vai se abrindo para essas verdades assim. Por isso eu me apaixono, sou apaixonado e sou ministro dessa nova aliança. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. E eu continuo indo, olhando para o alvo. Não pelas minhas obras, mas por aquilo que Ele fez. Eu simplesmente creio, porque para Jesus eu era uma ovelha perdida, e você também. Mas para o Espírito Santo você é alguém de valor para ser usado por Ele. Mas na presença do Pai você é filho. Entendeu a diferença? A presença do Filho você chama como alguém que era perdido e reconhece diante da graça o que você era. Mas agora, quando se trata do Espírito Santo, orando ao Espírito Santo, você é alguém de valor. Por isso alguém cantou: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem o Espírito Santo. Você é alguém de valor. Você é um Andraque, você é alguém de valor. Na mão do Espírito Santo, para ser usado por Ele. Há um propósito, há um projeto com o Espírito Santo na sua vida. E agora, na presença do Pai, eu me achego como filho. Por isso eu falei essa semana passada, quando você acordar de manhã, diga: Pai, eis o teu filho. Ao deitar: Pai, o teu filho dorme. Então, o jovem que disse: eu quero ser servo, empregado, o pai disse: não, você continua sendo meu filho. Para resumir, Charles, espera aí, mostra o texto. Abraçou e o beijou. O próximo. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha o lamento do menino, e olha a resposta do papai. Pai, entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponte nele um anel de autoridade e as sandálias de filho. Próximo. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e nos alegremos, porque é assim que o Pai faz. Põe-lhe o anel, a sandália, diferencia ele dos demais. Essa é a sua roupagem, a minha, a nossa, a que nos diferencia dos demais, porque somos filhos. Eu sou filho. Eu não sei você, o que você pensa, o que você deixa de pensar, mas eu continuo pensando e continuarei pensando o que eu sou, porque Ele se reuniu com os pecadores, com os de má fama e com os publicanos, e Ele está falando com eles. Entende isso, sim ou não, irmãos? Não com religiosos. E eles entenderam. E que você entenda também que na graça foi Ele quem te buscou, te entregou aos cuidados do Espírito Santo para você viver na presença do Pai como filho. Vou repetir para você entender. Na graça foi Ele quem te buscou, te achou, te trouxe nos ombros e colocou dentro de casa e deu aos cuidados do Espírito Santo, a dracma de valor. E dentro da casa agora, você, na presença dele, você o chama de papai, você o chama de Abba, de paizinho, de meu amor. Essa é a diferença da graça para a lei. Na lei você tinha que ir buscá-lo, mas na graça Ele te buscou, te colocou dentro de casa para você chamá-lo de pai, e para você ser o seu filho, e Ele te chamar de filho. Vamos ficar de pé.